Mas se eu não tivesse ido uma faculdade, eu não acharia que aquilo é importante. Porque como mesmo ele falou numa entrevista, poxa, eu não valorizava a educação até eu ter oportunidades que nem eu tive. O CEAP, meu irmão veio fazer a prova forçado pelo meu pai. Não foi porque ele acordou e falou, quero fazer isso. E muitas famílias não têm esse entendimento, sabe? Que meu pai tinha de valorizar a educação, que eu tive depois de receber. Então a gente esquece o quanto isso importa para as pessoas. Boa. E a base curricular das escolas é um fato importante para a educação. E como o mapa da educação poderia ajudar na transformação dessa base? Vocês estão acompanhando a discussão sobre a base curricular comum? Mais ou menos? Tem um movimento que quer criar uma base que seja um norte para todos os municípios do Brasil. O que acontece hoje? A gente tem 5.500 municípios no Brasil, cada um seguindo um currículo que existe ou não. Imagine a confusão. Num município pobre, pequeno, do interior, sabe, eles não têm nem o norte do que ensinar. Então as pessoas saem do ensino médio sem saber matemática direito, sem saber ler e escrever direito. Mais da metade da população brasileira não consegue ler um texto e entender. Mais da metade. Lê um texto, consegue identificar as palavras, mas não sabe o significado. Isso é muito errado, sabe? Você deveria ter todo mundo muito bravo, porque me deixa muito brava mesmo. E a base quer fazer isso. Você dá um norte, não tinha que me preocupar com comida, não tinha que ajudar tanto em casa como eu ajudava antes. Só que, de novo, todo mundo tinha ficado para trás, sabe? Agora, eu literalmente tinha saído da Vila Missionária e ido pro Paraíso e só podia estudar. Só que todo mundo do meu bairro tinha ficado aqui na mesma situação. E aí, de novo, ficava aquele incômodo muito grande. No terceiro ano, eu ganhei uma bolsa para estudar inglês. No segundo ano, no terceiro. E aí, aprendi mais ou menos, mas consegui fazer a prova. E no ano seguinte, eu não sou uma pessoa super confiante, eu achava que isso não era para mim. Então, eu comecei a fazer faculdade no Brasil, comecei a fazer física, porque na época eu queria ser cientista, em astrofísica. Mas como a gente não tem isso, eu fui para física. E aí acabou que eu fui aceita em 6 universidades americanas com bolsa. E eu lembro que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi dia 8 de março de 2012, que em Harvard, para alguns candidatos, eles te avisam antes, para eles poderem competir com as outras universidades por mais tempo. Então, eu fui selecionada para ser avisada antes por Harvard, me avisaram, e eu nem acreditava. Porque, sabe, foi um sonho de 5 anos, eu mal falava inglês. Aí eu lembro que eu estava no hotel ainda, eu trabalhava como professora também, e eu liguei para minha mãe e para meu pai, e minha mãe, você já comeu? Você está muito nervosa? Não sei o que lá. Meu Deus, eu não sabia que você ia conseguir fazer isso. Qualquer coisa eu paro de comer, então a minha mãe fica bem preocupada. E aí meu pai foi tipo, poxa, eu te disse que você ia passar, você realmente não me escuta, que cabeça dura. E sabe, tipo, isso foi muito maravilhoso, porque mostra muito como meus pais são. Só que aí 4 dias depois eu tive a notícia mais triste da minha vida. Meu pai faleceu por causa dos vícios e de todos os problemas. E aí não tinha mais como ir para os Estados Unidos, porque, sabe, meu irmão é um ano mais novo, estava no ensino médio ainda. Minha mãe ficou muito mal, perdeu o emprego e eu era a única pessoa trabalhando. Então eu decidi que eu não ia mais, que eu ia continuar fazendo física aqui. Só que a minha escola, de novo, muito maravilhosa, entendeu que eles tinham que fazer alguma coisa, que não podiam deixar eu perder aquela oportunidade. Então eles compraram uma passagem, tiraram o visto de emergência e falou, toma, vai nesse final de semana para os Estados Unidos e vê o que você está perdendo. Se você realmente disser não, depois de ter visto é outra coisa, mas sem ver não vai fazer isso. Aí fui para lá, me perdi ônibus, um monte de coisa, mas vi nas universidades. E era realmente outro mundo. E eu comparava aquilo com a minha experiência na USP, que eu tinha um professor que entrava, ele nem falava português. Ele enchia a lousa e não dava nem bom dia e ia embora. E ele enchia a lousa do que estava no livro. Ou seja, que eu já tinha lido. E em Harvard era muito diferente nas universidades. O professor entrava, todo mundo tinha lido 1000 páginas para se preparar para a aula e a gente debatia e discutia e a sua opinião importava. E o professor poderia ser, sabe, o maior da área dele, mas ele queria conversar contigo, ele queria escutar as suas ideias. Então, eu voltei, eu sabia que eu queria ir, tive que decidir de última hora para qual que eu ia, escolhi Harvard e fui em agosto de 2012. E aí, chegando lá também, era muito frio, às vezes faz menos 23 graus em Boston. E nevava, e a comida era ruim, e a água era salgada, e um monte de coisa. Mas era muito incrível, sabe? Eu estava convivendo com pessoas que eram muito melhores do que eu em tantas coisas, que acho que se você não tivesse um mínimo de humildade, você ia aprender até na raça, porque eram pessoas muito incríveis. E meus professores eram muito maravilhosos e, sabe, queriam falar comigo. E as pessoas, tipo, eu conheci vários presidentes que foram dar palestras lá, e foi realmente muito incrível para mim. E chegou no segundo ano, estava estudando astrofísica, eu percebi que eu queria voltar para o Brasil, que eu não podia ficar lá.
E a gente nem faz pesquisa em astrofísica direito aqui. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com educação. Eu tinha criado um projeto social que a gente preparou de escola pública para Olimpíadas Científicas, quando eu estava na 8ª série. Mas era uma coisa local. A gente meio que era um band-aid, sabe? Resolvia um probleminha ali, mas não mexia com a estrutura, não mudava como as coisas são. Foi aí que o Mapa Educação surgiu, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês depois. Mas foi aí também que eu percebi que, poxa, se eu quero realmente ajudar a transformar o Brasil, eu tenho que voltar e eu tenho que trabalhar diretamente com educação e política, não vai ser com ciências. Aí mudei de curso, então o meu major, que é o curso principal, virou Ciências Políticas, e meu foco foi Política Econômica da América Latina, e o meu secundário, que é o secondary, que é o minor, virou Astrofísica, com Cosmologia, que eu ainda amo muito. E aí terminei a universidade faz pouquinho tempo, e minha tese de graduação foi sobre a política por trás da reforma educacional em município brasileiro. Então, eu fiz uma análise estatística, posso compartilhar para quem quiser depois um pouquinho do que eu encontrei, e visitei 7 municípios. Aí, entrevistando o prefeito, o secretário de educação, professores, diretores, e o problema é muito mais embaixo. Sabe, a nossa educação básica é falha de uma maneira incrível, que mesmo, sabe, que faz a educação de São Paulo parecer coisa de primeiro mundo. Então, isso deixou muito forte que eu tinha que voltar. Então, eu não apliquei para nenhuma oportunidade lá fora, que a gente fala aplicar quando você faz o processo seletivo. Tive algumas ofertas bacanas aqui e, bem, voltei, resolvi ir para a Ambev. Estou com uma parte bem nova que é da gente realmente deixar um legado em educação e transformar através da educação as comunidades, mas o maior sonho é ser política. Então, eu espero daqui uns 2, 3 anos, alguma coisa assim, fazer um mestrado em economia, que me faz muita falta hoje, e me candidatar e ver o que acontece. E aí, contando um pouquinho para vocês por que eu quero ser política e por que eu sou tão apaixonada por educação. Eu acho que a minha experiência realmente mostrou isso, sabe? A educação foi o que me tirou desse contexto onde eu estava, onde as pessoas não podiam sonhar o que quisessem, fazer o que quisessem, e foi o que aconteceu com meu irmão também, e realmente deixou a gente sonhar e sabe, sonhar do tamanho que a gente quisesse mesmo. Então, para mim, a gente tem que mudar a educação no Brasil, e também ficou claro, desde a minha experiência quando eu fui para a etapa com bolsa, que é a nossa educação tão desigual que faz o Brasil ser tão desigual. Sabe, quem nasce na Vila Missionária, quem nasce na periferia, quem nasce no interior, está destinado a uma educação de baixa qualidade. E quem nasce no centro, quem nasce numa família com boas condições, está destinado a uma educação boa. Isso sem mérito nenhum. Isso para mim é muito forte. E uma coisa que é interessante a gente notar é que você culpa muitos alunos na sociedade. A gente culpa muitas crianças e fala, poxa, não se esforçou, não quer nada, não sei o que lá. E não é assim. Porque o esforço sozinho não te leva a nenhum lugar. E uma coisa que eu estou falando bastante recentemente é que tem sempre 3 ingredientes que são muito importantes. O primeiro é a oportunidade. O segundo é a estrutura do seu entorno, de permitir você acreditar que aquela oportunidade é para ti e que você consegue. E aí o seu esforço vale a pena. E aí, contando um pouquinho a história do meu irmão, já que eu estou falando aqui, e eu gostaria que ele estivesse aqui comigo, o Alan sempre estudou em escola pública. Eu fui para uma escola particular muito boa com bolsa, mas ele continuou em escolas públicas muito ruins. E nunca nem consegui ir para as escolas públicas que eu conseguia, que eram um pouquinho melhores. Mas ele teve 2 grandes oportunidades. A primeira foi o curso que ele teve aqui no Pedreira. A gente chama Pedreira, mas que é o CEAP. E a primeira coisa foi que ele pôde ver